Olá, eu sou o professor Geraldo Neto e hoje nós vamos trabalhar a Lei 8.112 no programa Saber Direito Responde. Nós selecionamos alguns alunos que se inscreveram junto ao STF para a participação desse programa, para poder nos fazer perguntas aqui e interagir tanto com eles quanto com vocês, para trazer melhor essa matéria, essa Lei 8.112 e facilitar esse entendimento. Olá, tudo bem, João? Tudo bem, Luciana? Tudo bem, Davi? Esses são os nossos alunos que vão nos acompanhar no programa de hoje e eles vão começar fazendo as perguntas a respeito da Lei 8.112. E esse é o Saber Direito Responde. Diga, Davi, qual é a sua primeira dúvida? Professor, eu gostaria de saber se em matéria de responsabilidade civil do servidor público, Sim. a obrigação de reparar o dano pode se estender aos seus sucessores. Excelente sua pergunta, Davi. Se você parar para analisar, pode a administração pública, quando ela tiver numa ação de ressarcimento para com o servidor, interferir até o limite do patrimônio transferido? Como é que funciona isso? Como é que funciona isso da administração para com seus servidores? Ela pode invadir? Gente, entenda uma coisa. Toda vez que a administração estiver entrando com uma ação de ressarcimento contra a um servidor e esse servidor tiver falecido e essa ação se estender aos seus herdeiros, que foi a pergunta do Davi, ela pode ser estendida? Lembre-se, ela pode ser estendida até o limite do patrimônio transferido, até o limite do seu quinhão hereditário. Como assim, Geraldo? Você pode me explicar melhor? Um exemplo, um servidor tinha 100 mil reais em bens, ou melhor dizendo, 100 mil reais na conta dele. E a administração entrou com uma ação de ressarcimento, esse servidor faleceu, enfim, quando chegou a época da execução, essa ação ela estava em torno de 80 mil reais. A administração poderá adentrar nesse limite desse patrimônio transferido? Ela pode sim, até o limite que foi transferido, até o limite do quinhão hereditário. Então ela poderia cobrar, ela poderia pegar desse patrimônio 80 mil e os outros 20 seriam repartidos entre os herdeiros. Mas se fosse ao contrário, Geraldo, se ele tivesse 80 mil reais e essa ação de ressarcimento fosse de 100 mil reais, ela só cobra até o limite que poderia ter sido transferido, ou seja, ela só pegaria até os 80, que era o total do patrimônio. Tranquilo? Entendeu, Davi? Foi? Diga, Luciana, qual é a sua pergunta? Fala para mim. Professor, quando se dará a investidura? Quando se dará a investidura? Luciana, essa é uma pergunta recorrente em sala de aula e é recorrente através das redes sociais, e-mails. O aluno tem uma dificuldade em compreender isso. Como se dará a investidura? Primeiro, a gente tem que entender como funciona. O servidor, quando ele for aprovado em concurso público de provas ou de provas de títulos, ele será nomeado, que é a sua forma de provimento. Será nomeado para aquele cargo. Depois que ele foi nomeado, a nomeação é a sua forma de provimento. Uma vez nomeado, ele terá o prazo de 30 dias para firmar o termo de posse. E esse termo de posse, uma vez firmado, este sim configura como o ato de investidura do servidor. Então, a investidura do servidor se dá com o quê? O firmamento, quando ele firmar o termo de posse. Agora, ele firmando o termo de posse, ele terá o prazo de quanto tempo para entrar em exercício? Quanto tempo? O prazo de 15 dias. Gente, para vocês compreenderem de uma vez por todas isso, o servidor que foi nomeado e não firmou o termo de posse, o ato de provimento será tornado sem efeito. Agora, se o servidor firmou o termo de posse, que é o ato que configura a sua investidura, e não entrou em exercício no prazo determinado em lei, que é de 15 dias, nesse caso, o que vai acontecer com o servidor? Nesse caso, que ele já é servidor, que ele já foi investido, ele será exonerado. Daí essa diferença, ok? Diga, João, qual seria a sua pergunta? Fala para mim. Professor, quando acontece a destituição de cargo em comissão? A sua pergunta, ela é excelente. Professor, quando acontece a destituição de cargo em comissão? Por que essa pergunta é excelente? Porque existe um déficit de entendimento no que paira a respeito do cargo em comissão. Porque a gente sabe que ele é declarado em lei de livre nomeação e livre exoneração. Se eu posso exonerá-lo à época que eu quiser, por que eu vou destituir? Qual é a diferença de exoneração para destituição? Lembre-se,
A exoneração seria uma mera regularização administrativa de acordo com a sua vontade, no caso, exonerando o servidor ocupante em cargo em comissão. Agora, quando ele pratica algum ato punível, no caso, a título de sanção, aí sim ele será o quê? Destituído do cargo em comissão. Mas quando é que ele poderá ser destituído desse cargo? Entenda, a pessoa que ocupa o cargo em comissão, ela não poderá ela não poderá cometer infrações puníveis com suspensão ou demissão, porque sobre ela não poderá ser aplicado tanto a suspensão quanto a demissão. Nesse caso, se for ocupante de cargo em comissão, aí sim ele será destituído do cargo em comissão, caso ele pratique alguma infração punível com penalidades de suspensão ou demissão. Ficou tranquilo, João? Diga, Davi, qual seria a sua próxima pergunta? Professor, a absolvição na esfera penal sempre influenciará no processo administrativo? Davi, essa pergunta que você está fazendo, ela é recorrente em provas da OAB, em concursos públicos, dúvidas de advogados, dúvidas de servidores. A pergunta é a seguinte: a absolvição em esfera penal sempre influenciará na esfera administrativa? Cuidado. A gente sabe que quando existir absolvição em esfera penal por negativa de autoria ou inexistência do fato, esse processo, essa absolvição no processo penal, irá sim influenciar no processo administrativo. Por quê? Se inexistiu o fato, se não foi não houve, não aconteceu, a pessoa que está respondendo não foi quem praticou não teve autoria daquele ato, será absolvido na esfera administrativa. Então, influenciará? Sim. Aí a pergunta do Davi é a seguinte: sempre irá influenciar? Sempre influenciará? A resposta é não. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, se ele for absolvido na esfera penal por falta de provas, por exemplo, a absolvição por falta de provas influenciará na esfera administrativa? Não. Não influenciará na esfera administrativa. Por quê? Por mais que não se tenha provas suficientes para condená-lo na esfera penal, o processo administrativo vai continuar para saber se de fato houve essa infração disciplinar por parte do servidor. Agora, falando sempre a negativa de autoria e a inexistência do fato irá influenciar para a absolvição do processo administrativo? A resposta também é não. Por quê? Porque, vamos dar um exemplo de um caso em tela. Um determinado servidor, ele era responsável por salvaguardar determinada área da repartição pública. E, naquele momento, ele decidiu tirar um cochilo, quando, na verdade, ele deveria estar acordado. Ele decidiu tirar um cochilo. Ele deveria estar acordado. Furtaram um determinado bem da administração pública. Nesse caso, ele foi, na esfera penal, declarada negativa de sua autoria, ou até mesmo inexistência do fato. Mas influenciará no processo administrativo? Nesse caso, não, porque persistiu em infração disciplinar. Então, finalizando, quando persistir infração disciplinar, não há de se falar de influência da absolvição em esfera penal, por negativa de autoria ou inexistência do fato, na esfera administrativa. Ou então, quando existir absolvição por falta de provas na esfera penal, não poderá também influenciar na esfera administrativa. Tranquilo, Davi? Diga, Luciana, qual seria a sua próxima dúvida a respeito do tema? Professor, quando e em quais hipóteses é possível pedir a revisão do processo administrativo disciplinar? Perfeito, Luciana. Olha o que ela falou. Quando, quais hipóteses que poderá ser solicitado, pedido, né? Ser feito o pedido de revisão. Entenda, a gente sabe que a lei, quando se trata de recursos, ela trata de vários prazos dentro da Lei 8.112. Só que o pedido de revisão, ele é diferente. Nesse caso, como é que funciona? O pedido de revisão, ela me perguntou quando. Aí eu já digo para ela assim, ó, ele poderá ser solicitado, poderá ser impetrado a qualquer momento. Como assim a qualquer momento? É verdade, não tem prazo estabelecido na Lei 8.112 para intentar esse pedido de revisão. Ele poderá ser intentado a qualquer momento, mas é claro, tem que preencher certos requisitos.
E que requisitos seriam esses? Desde que se tenha provas novas, desconhecidos à época da decisão condenatória e que sejam capazes por si só ou de absolver o servidor ou então de abrandar a penalidade a que ele tenha sido acometido, a que foi aplicada a ele. Então, se eu tenho provas novas, um exemplo, um servidor, ele foi condenado por praticar um determinado ato e foi condenado à demissão. Só que mais à frente, ele teve acesso a pessoas que foram testemunhas oculares, a um circuito interno de televisão que ficou reservado aquilo ali numa mídia, numa fita, e ele teve acesso a isso. E ele comprovou, não era uma prova nova? Sim. Era conhecida a época da decisão condenatória? Não. Mas ela é capaz por si só de comprovar a inocência dele? Ou até mesmo abrandar a penalidade aplicada? Sim. Então, a revisão do processo, ela pode ser intentada a qualquer momento, desde que se tenha provas novas. Lembrando que quando der entrada ao pedido de revisão, será uma nova comissão que irá tratar daquele pedido de revisão. E ela terá um prazo de 60 dias para trabalhar com esse pedido de revisão. Correto? João, e a sua pergunta, qual seria a próxima? A remoção é uma forma de provimento? João, essa sua dúvida aí, ela foi recorrente no ano de 2012 em alguns concursos públicos. E até mesmo na prova da OAB. E a gente viu algumas afirmações, algumas questões, tratando justamente disso, dizendo que a remoção é uma forma de provimento. A remoção, João, ela não é uma forma de provimento. Ela é uma forma de deslocamento, correto? Ela não seria uma forma de provimento. A remoção, no caso, seria o deslocamento do servidor dentro do mesmo quadro. Ok? Então, a remoção seria uma forma de deslocamento e não uma forma de provimento, sendo a forma de provimento, todas elas previstas no artigo 8º da Lei 8.112. Assim, a gente encerra o nosso primeiro bloco de perguntas do Saber Direito Responde. Estamos de volta agora com o Saber Direito Responde. E nós vamos dar continuidade às perguntas acerca da Lei 8.112. E a gente agora inicia com o João. João, qual seria a sua próxima pergunta, sua dúvida a respeito do tema? Professor, existe entendimento pacífico do STF quanto à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vaga indicado no edital? João, existe sim esse posicionamento perante ao STF. E é pacífico esse posicionamento do STF no que tange aos aprovados dentro do número de vagas. Em 2008, o STJ ele tinha pacificado esse entendimento. O aprovado dentro do número de vagas terá direito líquido e certo à nomeação e à posse, o direito subjetivo. O STF, em 2011, ele ratificou esse posicionamento do STJ e ele pacificou, em seu âmbito, esse entendimento de que o aprovado dentro do número de vagas ele possui, sim, direito líquido e certo à nomeação e à posse, direito subjetivo. E ele veio trazendo um pouquinho a mais. Ele veio falando também que, quando a ordem de classificação não for obedecida, o que era uma mera expectativa de direito, converter-se-á a direito líquido e certo à nomeação e à posse. Suponhamos, temos um concurso público que foi para o provimento de 100 vagas. Todos que estão dentro das 100 vagas previstas no edital têm direito líquido e certo à nomeação e à posse. Aqueles do 101 para frente, eles possuem uma mera expectativa de direito. Contudo, a administração pública chamou o 101, o 102, o 103, o 105, o 106, ela pulou o 104. Ou seja, ela não obedeceu à ordem de classificação. Ou seja, ele foi um candidato preterido. Nesse caso, quando a ordem de classificação não for obedecida, quando tiver candidato preterido, o que era uma mera expectativa de direito, converter-se-á em direito líquido e certo à nomeação e à posse. Ok? Diga, Luciana, qual seria a sua próxima pergunta? É possível acumular os adicionais de insalubridade e periculosidade? Perfeito, Luciana. Essa dúvida da Luciana, ela é simples e complexa ao mesmo tempo. Os adicionais de periculosidade e de insalubridade, de acordo com a Lei 8.112, eles são inacumuláveis. Inacumuláveis. Ponto.
A lei é taxativa no que tange a essa acumulação. Contudo, quando se trata de adicional de penosidade, a lei não fala a respeito, Luciana. Quando se trata de adicional de penosidade, que é serviços penosos, um exemplo, os serviços realizados na região fronteiriça, ou então que foram classificados por lei como serviço penoso. Quando se tratar de adicional por penosidade, este pode se acumular com a insalubridade ou com a periculosidade. Lembrando, periculosidade com insalubridade não se acumulam. Agora, a penosidade com periculosidade pode acumular? Pode. A penosidade com insalubridade eu posso acumular? Posso. Essas seriam as acumulações possíveis. Qual seria a sua pergunta? Professor, qual é a diferença entre a remuneração e o vencimento? Essa pergunta feita por ele, ela tem um entendimento que atrapalha um pouco a você que está estudando. Você pega uma videoaula, você pega uma doutrina, você acaba se confundindo um pouco a respeito disso daí. Porque parte, fala vencimento, vencimentos, o que seria isso? Remuneração. De acordo com a Lei 8.112, o vencimento é a parte básica que será paga como retribuição pelas atribuições do seu cargo. É a parte básica, pagos pela União, no caso do servidor público federal. Já a remuneração é a soma do vencimento mais as vantagens. Vencimento mais vantagens. Aí seria a remuneração. E essa é a diferença, visto que vencimento é a parte básica e a remuneração é o vencimento mais as vantagens. Já que a gente está falando sobre o tema, a gente aproveita e fala, e quais seriam as vantagens? Como é que eu lembro das vantagens? As vantagens, elas são as gratificações, os adicionais. Isso é de acordo com a Lei 8.112. A gente sabe que algumas doutrinas entendem que as indenizações também fazem parte dos adicionais. As indenizações, elas fazem parte das vantagens. Contudo, não vão integrar a título nenhum de cálculo na administração pública. Para provento, pensão, aposentadoria, elas não são computadas. Somente as gratificações e os adicionais de caráter permanente. Então, lembrando, vencimento, parte básica, pago pelos cofres públicos, pela União. E as vantagens? As vantagens são, e a remuneração, perdão, é o vencimento mais vantagens. O que seriam as vantagens? Gratificações, adicionais e indenizações. Lembrando, pelo recurso mnemônico, indenizações a gente lembra de data, diárias, ajuda de custo, transporte e auxílio moradia. Tranquilo? Qual seria a sua pergunta, querida? O que se classifica como forma de vacância e provimento ao mesmo tempo? O que se classificaria como forma de vacância e provimento ao mesmo tempo? Geraldo, como vai prover, como é que vai vagar ao mesmo tempo? Como funciona isso? Para poder a gente afastar essa dúvida. O que se classifica, né? Porque forma de provimento é uma coisa, forma de vacância é outra. Contudo, tem duas possibilidades que se enquadram tanto dentre as formas de provimento quanto as formas de vacância. E seriam a promoção e a readaptação. Como assim, professor? A promoção e a readaptação. A promoção é quando o servidor é promovido à classe superior à que ele atualmente ocupa, contando o seu exercício do novo patamar que ele ocupa. Então, o patamar abaixo, a classe abaixo a qual ele ocupava, ela ficou vaga e ele foi promovido, correto? Então, vagou e foi provido. Nesse caso, forma de vacância e de provimento ao mesmo tempo. Já a readaptação seria a mesma coisa, porque o que consiste a readaptação? É quando o servidor for acometido de alguma lesão física ou psíquica que impediu ou que está atrapalhando dele desenvolver as atribuições do cargo que ele atualmente ocupa. Um exemplo, um digitador sofreu LER e ele vai continuar como digitador? Não, ele vai ser provido em um outro cargo, ele vai ser o quê? Readaptado. Então, ele vai ser provido em outro cargo, mas o cargo que ele ocupa será o quê? Ficará vago. Então, a readaptação também é uma forma de provimento e de vacância de maneira consecutiva, respectivamente. Ok? Diga, João. E a sua próxima pergunta? Professor, na reintegração, o que acontece com o eventual ocupante? Na reintegração, o que acontece com o eventual ocupante?
Essa é a dúvida do João. Vamos lá, para vocês entenderem. A reintegração é a reintegração é uma forma de provimento? Sim, é quando o servidor ele conseguiu anular a decisão que o demitiu. E essa anulação, ela tanto pode ser dada através de decisão administrativa ou através de decisão judicial. E uma vez anulado, a anulação dos atos administrativos operam com efeitos ex-tunc, ou seja, tem retroatividade. Elas vão retroagir até a data em que aquele ato foi praticado. Suponhamos que o servidor já esteja 5 anos fora da administração pública e ele consiga a sua reintegração. Tudo que ele deveria receber como se estivesse em efetivo exercício nesse prazo de 5 anos, terço de férias, os aumentos da sua remuneração, tudo isso ele vai perceber, tudo isso. Então, a reintegração gera indenização. Contudo, quando ele foi demitido, a demissão é uma forma de vacância. E se é uma forma de vacância, esse cargo estava vago. E uma pessoa fez um concurso público e ocupou esse cargo. Aí eu te digo, quando ele foi reintegrado, o cara que passou para esse concurso público e está ocupando esse cargo, ele é o eventual ocupante. Indaga-se, ele é estável? Se é estável, ele será reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Ou seja, somente se ele ocupava cargo anterior a este na administração pública. Se ele, entenda só, se ele ocupava outro cargo, ele será reconduzido. Caso ele não ocupasse outro cargo, ele será o quê? Aproveitado. Ele será aproveitado em outro cargo vago. Geraldo, não ocupava nenhum outro cargo. Não existe cargo vago. O que vai acontecer com ele? Ele será o quê? Posto em disponibilidade. E essa disponibilidade, ele fica em casa, na boa, sem trabalhar, recebendo, proporcional ao tempo de contribuição. Então, o que poderá acontecer com o eventual ocupante? Ele será o quê? Reconduzido, será aproveitado ou será posto em disponibilidade, caso ele seja estável. A doutrina majoritária já faz o entendimento de que, caso ele não seja estável, ele será o quê? Exonerado por parte da administração pública. Ok? Sua próxima pergunta. Professor, como se dá o afastamento para o estudo ou missão no exterior? Isso é uma pergunta que é simples de se responder, mas ela acaba tendo essa dificuldadezinha. O afastamento para estudo ou missão no exterior, ele poderá ser concedido ao servidor para estudo ou missão no exterior pelo prazo de até 4 anos. Até 4 anos. Contudo, o que a gente tem que lembrar e a gente tem que perceber com relação a isso é o seguinte, que o período em que se deu esse afastamento, quando ele retornar à ativa, ele deve ficar pelo prazo igual ao que se deu o afastamento, sem pedir exoneração, né? Sem ter a exoneração a pedido, ou sem licença para tratos de interesses particulares. Mas aí eu te falo, ele fica impedido de pedir essas licenças? Impedido não, ele pode até solicitar, mas ele deverá ressarcir a administração pública com os gastos havidos em decorrência do seu afastamento. Esse foi o Saber Direito Responde a respeito da Lei 8.112. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui. As perguntas de vocês foram extremamente pertinentes e difíceis, tanto de serem respondidas, até mesmo de compreensão, analisando o texto da lei, a letra fria da lei. Eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço a audiência de vocês que estão em casa nos assistindo e te convido a estar sempre assistindo o programa Saber Direito. Esse foi o Saber Direito Responde, foi o professor Geraldo Neto e a gente encerra por aqui. Até logo. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br.
pessoal, eu sou Fernanda Marinella, professora de Direito Administrativo, e nós estamos aqui hoje para responder as perguntas dos nossos internautas, perguntas que foram enviadas durante o nosso curso Servidores Públicos na Constituição. Estamos então no Saber Direito Responde e vamos então às dúvidas dos nossos internautas. Nós vamos iniciar os nossos trabalhos com a pergunta da Thalita, lá de Macaíba, no Rio Grande do Norte. E a Thalita diz: professora, todos aqueles que ingressaram no serviço público através de concurso público são considerados estáveis? Thalita, a resposta é não, hein? A resposta é não. Um simples fato de ingressar no serviço público por concurso não significa ter estabilidade. Então, todos que ingressaram através de concurso são estáveis? A resposta é não. Concurso público é pré-requisito para servidor que tem, então, a estabilidade. Realmente, o servidor, para adquirir estabilidade, ele tem que ter prévia aprovação em concurso público, mas nós precisamos lembrar que tem concurso público também para servidor titular de cargo vitalício. Aquele que goza de vitaliciedade também vai estar sujeito a concurso público na maioria dos casos. Agora, nada impede, Thalita, e essa questão é interessante, que se faça concurso público mesmo para quem não tem estabilidade. Por exemplo, contrato temporário. Em regra, basta um processo seletivo simplificado, mas não perde a natureza de temporário o fato de fazer concurso. Então, pode ser feito concurso público e ele vai continuar sendo temporário. Então, o concurso público não significa sinônimo de estabilidade. É pré-requisito para estabilidade, mas nem sempre ele vai ser estável, ok? Muito bem, nossa próxima pergunta vem lá do Marcos de São Paulo. E o Marcos de São Paulo, qual a diferença entre estabilidade e estágio probatório? Eles são sinônimos? E a resposta, Marcos, é não, não são sinônimos. Agora, para a posição majoritária, doutrina e jurisprudência, eles são institutos dependentes, são institutos que estão interligados, que guardam entre si uma coerência e que, por isso, devem ter o mesmo prazo. Por isso, devem ter o mesmo prazo, são dependentes. Mas a estabilidade nada mais é do que a garantia de permanência do nosso servidor. Estabilidade significa o direito do servidor de permanecer no cargo, de permanecer no serviço. A estabilidade, então, é a garantia de permanência. Depende de prévia aprovação em concurso público, nomeação em cargo efetivo e 3 anos de exercício. O estágio probatório, de outro lado, é o período de prova. É aquele período em que o servidor vai ser testado para verificar se ele realmente serve para o cargo. Então, nós estamos falando de um período de prova, de um período de teste. Lembrando que, para a maioria, doutrina e jurisprudência hoje, esses institutos eles estão interligados. Por isso, são dependentes e devem ter o mesmo prazo. Então, para a maioria dos autores, hoje o prazo é de 3 anos. 3 anos é o prazo, então, para a aquisição da estabilidade e deve ser 3 anos também o prazo do estágio probatório. Para esse entendimento da doutrina e da jurisprudência, o artigo 20 da Lei 8.112, que dizia que o estágio probatório era de 24 meses, ele não foi recepcionado pela nova regra constitucional. Ele não foi recepcionado pela nova regra introduzida pela Emenda Constitucional de número 19 de 1998. Agora, muito cuidado, Marcos. O Congresso Nacional adota outra orientação. Para o Congresso Nacional, eles são institutos independentes e podem ter prazos diferentes. Estágio probatório continua com 24 meses para o Congresso e a estabilidade, 3 anos de exercício para o servidor adquirir. A minha ideia, o servidor termina o estágio, ele deveria adquirir estabilidade. A minha opinião vai pela maioria. Institutos dependentes, ele encerra o período de prova e vai adquirir estabilidade. 3 anos, para mim, é o melhor prazo. Mas você vai encontrar divergência sobre isso. O Congresso Nacional, por exemplo, tem orientação no sentido de que os prazos são diferentes. Mas é minoria, tá certo? Marcos, posição bem minoritária hoje. A nossa próxima pergunta vem lá de Salvador, na Bahia. E Salvador, na Bahia, quem pergunta é a Natália. Professora, é obrigatória a prorrogação de concurso público? Não é obrigatória. Natália, a decisão é discricionária do nosso administrador. O que é importante que você compreenda, Natália? O administrador, ele tem prazo de validade do concurso previsto no edital. O edital deve definir o prazo é de 2 anos, prorrogável por mais 2. Então, é até 2
prorrogável por mais 2. Até 2 não significa exatamente 2, tá, Natália? São até 2 anos, prorrogável por mais 2. Agora, essa previsão, primeiro, quanto à possibilidade de prorrogar, deve estar no edital. Se o edital não falar nada sobre prorrogação, não é possível. Então, eu tenho que ter a possibilidade de prorrogar. A prorrogação, pela nossa Constituição, só pode acontecer por uma única vez e por igual período. Então, se o prazo de validade é de 1 ano, eu prorrogo por mais 1. Se o prazo de validade é de 2 anos, eu vou prorrogar por mais 2. Mas a prorrogação é decisão discricionária do administrador. Ele vai fazer de acordo com a conveniência e a oportunidade do interesse público. Falamos, então, de uma decisão discricionária que vai depender da conveniência e oportunidade do interesse público. Muito importante ressaltar 2 questões, Natália. A prorrogação tem que acontecer dentro do primeiro prazo de validade, dentro do prazo inicial. Assim, se o meu prazo é de 2 anos, eu tenho que prorrogar neste biênio. A prorrogação tem que acontecer enquanto o concurso ainda é válido. E aí você vai lembrar, se já venceu o prazo, no dia seguinte não pode prorrogar, Natália. Tem que prorrogar enquanto o concurso ainda é válido. E aí você vai guardar ainda, Natália, que a decisão é discricionária, o administrador tem que fundamentar, tem que motivar. Vale ressaltar, toda decisão do administrador público tem que ser fundamentada, tem que ser motivada. E aí vem a obrigação de motivação, né? Os atos administrativos dependem de motivação. Os atos administrativos devem ser justificados, devem ser motivados. Então, a prorrogação do administrador também deve acontecer de forma motivada, de forma fundamentada. Bom, gente, assim nós encerramos nosso primeiro bloco, né? Convidamos vocês a continuar com a gente aí para as nossas próximas perguntas dos nossos internautas no Saber Direito Responde. Até daqui a pouquinho. Bom, pessoal, continuando então nossos trabalhos, Saber Direito Responde. Vamos às perguntas dos nossos internautas. Sou Fernanda Marinella, professora de Direito Administrativo, e o nosso tema servidores públicos. A pergunta vem do Cláudio, lá de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. E o Cláudio diz então, professora, aquele que está na lista de aprovados no concurso tem direito à nomeação? Qual providência ele deve tomar caso ele não seja nomeado? E aí vamos pensar, Cláudio. Primeiro, ele está na lista de aprovados no concurso. Em regra, ele tem mera expectativa de direito. Direito de rezar para passar e depois direito de rezar para ser nomeado. Essa é a questão. Então, ele tem mera expectativa. Agora, vale lembrar, se ele estiver dentro do número de vagas, a nossa jurisprudência reconhece direito à nomeação. Então, se o nosso candidato estiver dentro do número de vagas, ele vai ter direito à nomeação. Agora sim, o entendimento vem da nossa jurisprudência. Tanto o STJ quanto o STF já tem reconhecido. Candidato aprovado dentro do número de vagas, ele tem direito à nomeação. O que você vai guardar aqui, Cláudio? Importante. O candidato, ele vai ter direito à nomeação e o entendimento é, o administrador tem liberdade para escrever o edital. Então, se ele vai definir 10, 15 ou 20 vagas, ele é quem sabe quanto ele precisa, quanto ele tem de dinheiro para pagar. Agora, a partir do momento que ele escreveu o edital, agora ele está amarrado. A partir daí, o edital se torna ato vinculado e ele vai ter que obedecer. Ele vai ter que nomear os candidatos aprovados no concurso dentro do número de vagas. O Supremo Tribunal Federal reconheceu essa questão em sede de repercussão geral e o STF entendeu que esse não é um direito absoluto, Cláudio. O que significa dizer, é possível que venha um fato novo que, por razões de interesse público, o candidato não seja nomeado. Então, ele é um direito que existe, é um direito subjetivo, mas não é absoluto. É possível que, por excepcional interesse público, ele não seja nomeado. Mas a regra é, vamos nomear. Agora, imagine que você está na lista, é o próximo, dentro do número de vagas, tem direito subjetivo à nomeação e não foi nomeado. O que você pode fazer?
Olha, a ideia é aguardar até o último dia do prazo de validade, porque até o último dia o administrador pode lhe nomear. A partir do dia seguinte, teve lesão a direito, porque a partir do dia seguinte ele não lhe nomeou, você tinha direito subjetivo e aí acontece a lesão, se configura a lesão ao direito. Se você tinha direito líquido e certo à nomeação e não foi nomeado, a discussão muito pertinente em sede de mandado de segurança. Acho que cabe a interposição de um mandado de segurança para você resolver essa questão. Vale a pena ajuizar. O prazo decadencial do MS, segundo o entendimento que prevalece hoje na jurisprudência, começa do dia seguinte ao prazo de validade. Até o dia do prazo, o último dia tinha direito à nomeação, a lesão só aparece no dia seguinte. A partir daí, começa a contar o prazo decadencial para a interposição do mandado de segurança. Obrigada, Cláudio, pela sua participação. E nós vamos aqui a Betânia, lá de Itapecerica da Serra, São Paulo. E a Betânia diz assim, professora, a publicação da nomeação deve ser somente através do Diário Oficial ou o aprovado tem direito à notificação pessoal? Betânia, pergunta maravilhosa, hein? Muito legal. Entendimento hoje da nossa jurisprudência é que coitado do candidato, ele não pode ser condenado a ler Diário Oficial todos os dias. Candidato aprovado no concurso, prazo de validade, 2 anos, prorrogável por mais 2, 4. 4 anos que ele vai ler o Diário Oficial todos os dias? Isso é condenar mesmo, né? Então, a nossa jurisprudência diz que ninguém pode ser obrigado a ler o Diário Oficial todos os dias. A jurisprudência orienta que o examinador, que a banca examinadora, ela estabeleça prazos, dias para nomeação, datas para cada etapa, que tudo seja dentro de um cronograma. Se não for possível fazer um cronograma, tem que dar ciência pessoal, tem que fazer notificação pessoal. Ninguém pode ser obrigado a ler o Diário Oficial todos os dias da sua vida. Então, a intimação pessoal, mesmo que o edital não estabeleça. A ideia é que o ato administrativo cumpra a sua finalidade e que o candidato seja chamado. Ela tem que cumprir a finalidade, o candidato tem que ser chamado a participar. Então, a ideia é que o nosso servidor, ele seja chamado, então o candidato aprovado seja chamado por notificação pessoal. É a certeza de que ele vai participar e vai vir entregar os documentos, portanto. Nossa ordem, Tiago Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. E o Tiago diz, professora, pode o servidor acumular cargo público com outro emprego no setor privado? Tiago, importante. A proibição de acumulação prevista na Constituição Federal diz respeito a cargos e empregos públicos, Tiago. Se o nosso servidor, ele exerce 2, 3, 5 empregos privados, é problema dele. Se ele não vai dormir, não vai comer, não vai mais fazer mais nada da vida, isso é um problema dele. Então, a ideia, a proibição de acumular para o serviço público é para cargos e empregos públicos, portanto, incluindo, Tiago, não se esqueça, a administração direta e indireta, inclusive as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Então, empregos privados, ele pode quantos ele quiser. Só um cuidado, e aí vale a pena, Tiago, magistrados e membros do MP têm restrição. Magistrado e membro do MP, eles têm uma carga horária que eles podem desenvolver com o magistério, por exemplo. Mas aí vem de resolução do CNJ, resolução do CNMP, então há uma carga horária, há uma limitação para trabalho na iniciativa privada como professor. Mas o resto, ele pode, o setor privado pode, não há proibição, tá certo? Só algumas carreiras, porque faz parte da própria dedicação à carreira. Então, por isso, tem uma limitação de carga horária. E a nossa próxima pergunta vem lá do Carlos Albuquerque, Florianópolis, Santa Catarina. Obrigada pela sua participação, Carlos. É possível o servidor acumular 2 aposentadorias? Carlos, a resposta é sim. É possível acumular 2 aposentadorias, quando a hipótese for de situações acumuláveis na atividade. O que significa dizer 2 cargos de professor, um de professor, outro técnico ou científico e 2 cargos na área da saúde com profissão regulamentada por lei. Então, ele pode sim acumular 2 aposentadorias, 2 de professor, um de professor do técnico ou científico e 2 na área da saúde com profissão regulamentada por lei. Não se esqueça, proventos é o que ele recebe na atividade. Ele vai receber, portanto, 2 proventos. E é possível nestes casos e somente nesses casos. Aqui, Carlos, um cuidado. No Brasil, o que vale é o regime da não
a acumulação. Excepcionalmente, pode acumular e as hipóteses estão no artigo 37, os incisos 16 e 17 da Constituição Federal. Assim, nós encerramos mais um bloco e voltamos já para responder as perguntas dos nossos internautas. Até já! Mais uma vez, estamos aqui, Saber Direito Responde. E nós estamos para responder as perguntas dos nossos internautas no curso sobre servidores públicos na Constituição. Vamos continuando então as nossas perguntas e agora quem participa é o Eduardo Chagas, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eduardo diz: quais as hipóteses de aposentadoria por invalidez? Quando o servidor pode se aposentar por invalidez? Na verdade, Eduardo, o que nós precisamos observar? Primeiro, para se aposentar por invalidez, tem que ser uma invalidez permanente, Eduardo. Pensou em aposentadoria por invalidez, tem que ter permanência. Se ele não é inválido de forma permanente, não posso pensar em aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez para os servidores públicos tem duas situações. Se ele se tornou inválido, final de semana, dia de folga, não tem nada a ver com o serviço, ele vai se aposentar com proventos proporcionais. Ele tem direito de se aposentar por invalidez, mas ele vai receber proventos proporcionais. Vale ressaltar que hoje o servidor aposentado por invalidez, ele só vai ter direito a proventos integrais naqueles casos em que a doença for profissional, moléstia no serviço e doença grave, contagiosa e incurável. Então, doença profissional, moléstia no serviço, doença grave, contagiosa e incurável. Essa lista de doenças tem que estar prevista em lei. Essas doenças graves, contagiosas e incuráveis depende de previsão legal. Então, há uma lista de doenças que devem ser observadas para cada ordem política que vai gerar o direito à aposentadoria por invalidez. Vale ressaltar, Eduardo, que há uma discussão na jurisprudência no que diz respeito a doenças graves que não estejam na lei. Se esse servidor teria o direito de se aposentar por invalidez com proventos integrais, se a doença é grave, contagiosa e incurável, mas não está na lei. A orientação que vem prevalecendo, não está fechada ainda, é de que teria direito. Apesar de não estar na lei, a doença é grave, é contagiosa e incurável, portanto, ele também teria direito de se aposentar com proventos integrais. Mas essa questão ainda está sendo discutida, o Supremo não bateu o martelo ainda sobre isso, então é questão pendente ainda de definição. Mas nossa próxima pergunta vem lá da Juliana, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E a Juliana diz: professora, quem no Brasil se submete ao regime geral de previdência e quais trabalhadores têm direito ao regime próprio de previdência? Bom, o que acontece? Nós temos dois regimes de previdência no Brasil hoje, a Constituição tem dois tratamentos diferentes, nós temos o regime geral de previdência social, que está lá nos artigos 201 e seguintes da Constituição Federal, é mantido pelo INSS, é estudado pelo direito previdenciário e estão sujeitos a esse regime. Os empregados privados, todos os empregados da iniciativa privada contribuem para o regime geral de previdência social e, além deles, também estão sujeitos os empregados de pessoas públicas, empregados públicos, portanto, se ele é empregado na União, no Estado, no município, se ele é empregado na autarquia, na fundação pública de direito público, ele é empregado, se aposenta pelo regime geral. Também está no regime geral os chamados servidores de entes governamentais de direito privado. Quem são esses? Nós estamos falando de empregados de empresa pública, empregados de sociedade de economia mista, que estão na administração, mas têm natureza privada. Também se aposentam pelo regime geral os cargos em comissão, os contratos temporários. Cargo em comissão e contrato temporário também está para o RGPS. O regime próprio de previdência
é aquele que está no artigo 40 da Constituição, Juliana, estudado pelo direito administrativo, aquele sim, chamado regime próprio de previdência social. O RPPS, o regime próprio de previdência social, ele serve especificamente para os servidores titulares de cargos efetivos e para os servidores titulares de cargos vitalícios. E ponto final. Somente servidor de cargo efetivo e servidor de cargo vitalício. Todos os demais caem no regime geral. Todos os demais vão lá para o INSS, Regime Geral de Previdência Social. E nós vamos, então, Ricardo, Rio Branco, no Acre. Professora, qual a principal mudança na aposentadoria com a lei da Previdência Complementar? Bom, Ricardo, peso pesado, né? Agora essa pergunta foi para matar, né? Estou percebendo. O Ricardo quer saber o que muda com o regime complementar, regime que foi inserido pela Lei 12.618. A Lei 12.618 é do dia 2 de maio de 2012. Regime complementar, ó, esperado e desejado desde 98. Desde 98 que esse regime está no aguardo. Vamos esperar a lei do regime complementar. Originariamente, era uma lei complementar pela emenda 20 de 98, a emenda 41 de 2003 mudou para a lei ordinária e, enfim, a lei saiu. Regime complementar foi, então, instituído. Quantas expectativas. O regime complementar, ele traz uma mudança importante. A partir da sua instituição e o que vai depender da criação da primeira fundação do regime complementar, criada a primeira fundação, ele passa a ser implementado e daí em diante, os servidores vão se aposentar, os aprovados pós-regime complementar, servidores que foram aprovados e nomeados para o cargo público após o regime complementar, eles vão se aposentar com o teto do regime geral de previdência social. Eles vão se aposentar com o teto do RGPS, o teto de 3.916 hoje, 3.916,20 centavos, que é o teto hoje do regime geral de previdência social. Então, a primeira mudança, o teto vai ser implementado. Lembrando que o regime complementar e, portanto, o teto do regime geral só passa a ser utilizado para aqueles que entraram depois da implementação do regime complementar. E também para aqueles servidores que fizerem a opção. Eu optei, escolhi pelo regime complementar, vai ter direito ao regime complementar, mas por opção. Quem entrou depois não tem opção, vai seguir o regime complementar e ponto final, tá certo? Essas as mudanças. Isso é o que tinha de mais importante, Ricardo, sobre o regime complementar, que foi inserido pela Lei 12.618 de 2012. Obrigada pela presença de todos. Nós estamos aqui encerrando mais uma vez o Saber Direito Responde. E nós vamos lembrar, convidando para os demais, assista demais regras do Saber Direito, assista demais programas do Saber Direito, que você vai encontrar lá no www.youtube.com/Saber Direito Responde. Você vai encontrar outros professores, outros temas. Conheça e venha participar. Obrigada mais uma vez pela participação e até a próxima. Olá pessoal, esse é o Saber Direito Responde, meu nome é Carlos Barbosa, professor de Direito Administrativo no Instituto IOB e a gente vai trabalhar algumas perguntas enviadas por alguns alunos durante a semana sobre os temas tratados no nosso curso Saber Direito. A primeira pergunta é a pergunta de Juliane Almeida Franco, lá do Rio de Janeiro. A Juliane quer saber o seguinte: professor Carlos, o que é ato administrativo? Ato administrativo, Juliane, tá? É a manifestação da administração pública regida pelo direito público, quando ela, a administração pública, quer desempenhar algo para beneficiar a coletividade. O ato administrativo, ele tem algumas características, tá? Não é qualquer ato praticado pela administração pública que é considerado ato administrativo. O ato administrativo tem como característica alguns atributos. Esses atributos decorrem do regime jurídico administrativo,
Decorrem, então, os atributos da presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Isso tudo são características concedidas ao ato jurídico, para que seja considerado esse ato jurídico um ato administrativo. Um exemplo para você memorizar: desapropriação. A desapropriação é um ato administrativo, só para você ter uma ideia, tudo bem? Mais uma pergunta, agora a pergunta do Renato. Renato lá de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Um abraço, Renato. Professor Carlos, fato administrativo e ato administrativo são sinônimos? O Renato, ele quer saber se ato administrativo e fato administrativo são sinônimos. Bom, Renato, olha só, o ato administrativo, eu disse a você, são atos jurídicos que recebem do regime jurídico administrativo alguns atributos, não é isso? A desapropriação, por exemplo. O fato administrativo a gente trata como sinônimo de atos materiais. O que significa isso daí? Os atos materiais ou fatos administrativos são práticas da administração pública sem manifestação de vontade. A administração pública apenas desempenha um ato mecânico, que acaba repercutindo na órbita jurídica. O exemplo que eu dou em sala de aula e eu dei durante o curso no Saber Direito é, por exemplo, um ato praticado por um pedreiro ao construir um muro para a administração pública. Um muro construído numa prefeitura. Esse muro, quando ele é construído, existe apenas um ato mecânico de construção. Não existe uma manifestação de vontade daquele pedreiro, Então, fato administrativo é diferente de ato administrativo, porque os atos administrativos são atos jurídicos onde a administração pública manifesta a sua vontade, diferentemente do fato administrativo, sinônimo de atos materiais, que são atividades mecânicas prestadas pela administração pública. Não há manifestação de vontade. Lembro você, como foi dito em sala de aula, durante o curso, que os atos materiais, quando eles são executados, é porque existe um comando anterior. Existe um ato administrativo que determina o comando para que aquele ato material seja praticado. Então, vale lembrar que os atos materiais, eles vêm posteriormente aos atos administrativos. Existe um ato administrativo de comando e os atos materiais de execução. Tudo bem? Mais uma pergunta, vamos lá. A pergunta de Maria Inês. A Maria Inês está lá em Boa Vista, A Maria Inês quer saber o seguinte: a presunção de legitimidade do ato administrativo é absoluta ou relativa? Será que a presunção é absoluta ou relativa? Bom, Maria Inês, olha só, a presunção de legitimidade e veracidade é uma presunção relativa. Por quê? Porque o destinatário do ato administrativo, ou seja, aquele que recebe o ato administrativo, aquele que é vítima do ato administrativo, tem a possibilidade de provar que aquele ato é um ato ilegal ou que os fatos gerados para a prática do ato não são verdadeiros. Então, cabe o destinatário do ato provar que o ato da administração pública, o ato administrativo, melhor dizendo, é um ato ilegal ou que os fatos que geraram aquele ato não existiram. O exemplo que eu dei durante o curso foi o seguinte: olha só, se alguém foi multado, recebeu uma multa de trânsito e estava regular, ou seja, não praticou nenhum ilícito, esse administrado tem a possibilidade de provar por A mais B que o policial ou aquele que aplicou a multa de trânsito agiu de forma ilegal. Se o destinatário do ato, o administrado, provar que ele estava regular, estava correto, parou o carro no local correto, agiu de forma correta, se ele conseguir provar, o ato administrativo deve ser invalidado. Assim, a presunção de legitimidade, de legalidade e veracidade são presunções o quê? Relativas, porque cabe a sua desconstituição. Tudo bem? Mais uma pergunta. Olha só, o Bruno, um abraço para o Bruno lá de São Paulo. O Bruno lá de São Paulo quer saber o seguinte: professor, o que é poder extroverso? Poder extroverso. Pessoal, a gente viu
que a administração pública tem como atributo do ato administrativo, tá, a imperatividade. É o ato administrativo imposto independentemente da concordância do seu destinatário. Não é isso? Isso. A doutrina, tá, chama esse poder, essa imperatividade, de poder extroverso. O poder extroverso, então, é esse poder que a administração pública tem de aplicar o ato, impor o ato, independentemente da concordância do destinatário desse ato. Não, olha só, não interessa se o administrado concordou ou não com aquele ato. O que interessa é que o ato será imposto independentemente de sua concordância. Isso é poder extroverso. Pessoal, daqui a pouco a gente volta com mais perguntas vindas de todo o Brasil. Olá pessoal, estamos de volta com mais um bloco do Saber Direito Responde. Vamos responder agora uma pergunta vinda lá de Canoas, no Rio Grande do Sul. Grande abraço para o pessoal de Canoas. Rafael Lopes quer saber o seguinte: professor, a revogação do ato gera efeito ex tunc ou ex nunc? Olha só que pergunta inteligente do Rafael, vinda lá de Canoas, lá no Rio Grande do Sul. Olha só, Rafael. Eu disse a vocês, né, durante o curso, que a anulação, tá, gera efeitos ex tunc, ou seja, retroage a data da prática do ato. Ou seja, todos os efeitos gerados por aquele ato ilegal, tá, serão apagados, diferentemente da revogação, porque a revogação tem efeito ex nunc, ou seja, a extinção do ato administrativo por sua inconveniência e inoportunidade, produz efeitos a partir da sua extinção. Não retroage apagando os demais efeitos produzidos até então. Apenas, tá, deixará de produzir efeitos a partir do momento em que ele é extinto. Então, a revogação tem efeito ex nunc. Tá? É sinal que os efeitos produzidos continuam valendo. Somente não produzirão mais nenhum tipo de efeito. Tudo bem? Mais uma pergunta. Olha só o Ricardo. Grande abraço, Ricardo, lá de BH, Minas Gerais. Grande abraço, BH. Professor, o que é regime jurídico administrativo? Olha só, Ricardo, tá? Ricardo Belo Horizontino, tá? Ele quer saber o que é regime jurídico administrativo. O regime jurídico administrativo é uma espécie de regime jurídico, óbvio, né? O regime jurídico administrativo é o tratamento diferenciado dado pela lei, pelo ordenamento jurídico, à administração pública. A administração, ela desempenha a atividade administrativa e recebe do regime jurídico administrativo algumas prerrogativas, alguns deveres próprios. Então, o regime jurídico é o tratamento que a administração pública recebe da lei, do ordenamento jurídico. Isso quer dizer que a administração pública tem prerrogativas, isso quer dizer que a administração pública tem sujeições. Tudo bem? Então, esse é o tratamento recebido pela administração pública pela lei. A administração pública recebe esse tratamento do ordenamento jurídico. Isso daí é regime jurídico administrativo. Vale lembrar que o regime jurídico ele pode ser analisado em diversas acepções, porque é do regime jurídico que nasce, tá, o tratamento para as demais esferas do direito. Regime jurídico civil, regime jurídico trabalhista e assim vai. Então é o tratamento que a lei dá em certas matérias relacionadas com o direito. Mais uma pergunta. Grande abraço para Josenilda, Brasília. Josenilda, olha só, a sua pergunta. Professor, a vedação do uso da exceptio non ad implete contractus
contra a administração decorre do regime de prerrogativas da administração pública? Pessoal, olha só que pergunta linda da Josenilda. Grande abraço, Josenilda. Olha só, pessoal, a gente sabe que o uso da exceptio non adplet contractus está lá no direito dos contratos, que é a impossibilidade do administrado interromper a prestação do serviço em virtude do inadimplemento da administração. Aquela impossibilidade da interrupção pelo administrado do serviço prestado, isso daí, tá? É uma consequência da prerrogativa da administração pública. A vedação da exceptio non adplet contractus, tá? Nos contratos administrativos contra a administração pública é uma vantagem que a administração pública tem, porque o inadimplemento dela não irá gerar a interrupção da prestação do serviço. Assim, ela tem essa vantagem que nenhuma outra pessoa possui, porque no mundo privado, se há o inadimplemento da obrigação por uma das partes contratuais, obviamente que a outra parte também não irá cumprir com sua obrigação. No direito público, a administração pública, ainda que inadimplente, não permite que o contratado, o administrado contratado, interrompa o serviço prestado. A interrupção, então, somente pode ocorrer se o inadimplemento da administração pública ultrapassar o prazo de 90 dias. Ultrapassado o prazo de 90 dias, será possível a interrupção do serviço público pelo administrado. Então, guarde, tá, Josenilda? A exceptio non adplet contractus realmente decorre das prerrogativas do regime jurídico administrativo, sim. Parabéns pelo raciocínio, tá? Não sei se você leu em algum lugar ou se você simplesmente raciocinou por si só. Parabéns pela pergunta. Vamos lá, mais uma pergunta vinda lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É de Pedro Vasconcelos. Grande abraço, Pedro, lá de Campo Grande. Olá, professor Carlos Barbosa. A moralidade é um dever da administração pública ou é um princípio administrativo? Olha só, Pedro, ó, uma ótima observação sua, porque a moralidade administrativa é tanto um princípio como um dever, tá? A gente pode entender que o princípio da moralidade pode ser analisado como princípio, porque está previsto no artigo 37 caput da Constituição Federal, mas também é o dever de probidade da administração. A gente viu que a administração pública tem o dever de ser honesta, os agentes administrativos eles devem agir com honestidade, com ética, não é verdade? E assim, esse dever também repercute no ordenamento jurídico como princípio. Então você vai entender que a moralidade, quando tratada como princípio, está correta. Quando tratada como dever de probidade, também está correta. Então, é um princípio, é um dever. Mais uma pergunta vinda lá de Campinas. Grande abraço para Campinas. A Marlene quer saber o seguinte. Professor Carlos, os atos discricionários podem violar a legalidade? Agradeço desde já a resposta. Olha só, os atos discricionários podem violar a legalidade? Pessoal, os atos discricionários, sim, podem violar a legalidade. Tá? O vício de legalidade pode decorrer tanto dos atos vinculados como dos atos discricionários. Não tem problema nenhum, desde que o ato viola os limites estabelecidos na lei. Se a lei estabelece limites, tá? E esses limites são violados, nesse caso, ainda que o ato seja discricionário, haverá ilegalidade sim. Então, é possível, tá, a violação de atos, tá, discricionários, tá, pela administração pública. A administração pública pratica ato discricionário que viola a lei sim. São atos ilegais. A gente volta daqui a pouco com mais perguntas vindas de todo o Brasil.
voltamos então com Saber Direito Responde para responder uma pergunta vinda lá do Paraná. É a pergunta da Graciela Campos, de Ubiratã. Um abraço, pessoal do Paraná. Professor, o Poder Judiciário pode revogar atos discricionários? Pessoal, a pergunta da Graciela é muito comum em sala de aula, né? Nos cursos que eu leciono por aí, tá? Seja em preparatório, seja em graduação e pós-graduação, a pergunta é muito recorrente. Bom, Graciela, o Poder Judiciário ele não tem legitimidade para revogar atos discricionários da administração. O Poder Judiciário ele só pode analisar a legalidade dos atos administrativos prestados pela administração pública. A revogação dos atos administrativos, tá, pelo Poder Judiciário, isso não é possível se esses atos foram praticados pela administração pública. Mas a gente sabe que o Poder Judiciário, através dos seus órgãos, também tem a sua função atípica administrativa, não é verdade? Quando o Poder Judiciário ele pratica uma atividade, pratica um ato administrativo na sua função atípica administrativa, aí sim o Poder Judiciário tem legitimidade de revogar esse ato praticado. Por quê? Porque os atos discricionários da administração pública, do Poder Executivo, somente cabe a ele, Poder Executivo, revogá-los, porque é uma análise de conveniência e oportunidade. A revogação de atos administrativos pelo Poder Judiciário somente se forem produzidos na função atípica administrativa desse poder. Tudo bem? Então chama atenção para você, para essa pergunta, para não confundir. Tá? Se os atos discricionários, agora olha só, se os atos discricionários violarem a lei, esses atos discricionários que violam a lei, eles não serão revogados, eles serão anulados, tá? Aproveitando o ensejo da pergunta anterior. Tudo bem? Vamos lá, aproveita a oportunidade, pessoal, para responder algumas perguntas comuns em sala de aula. Tá? Muitos alunos me perguntam, fazem muitas perguntas relacionadas aos atos administrativos. Então, vamos lá. Uma pergunta muito comum em sala de aula, tá? Que o pessoal faz pra caramba, em qualquer curso que eu lecione no Brasil, é o seguinte: professor, o que é autoexecutoriedade? Tá? Muita gente confunde a autoexecutoriedade com a imperatividade do ato administrativo. A autoexecutoriedade, tá, é o poder que a administração pública tem de executar o ato independentemente de autorização de um outro poder. Autoexecutoriedade, o próprio nome já diz, a administração pública autoexecuta o ato administrativo. Ela não depende de autorização do Poder Judiciário, ela não depende de autorização do Poder Legislativo. Isso daí é um atributo que o ato administrativo possui. Não dá para confundir com imperatividade, porque a imperatividade do ato administrativo significa dizer que a administração pública impõe a aplicabilidade do ato, independentemente da concordância do destinatário. Então, aqui não importa a concordância do destinatário do ato. Na autoexecutoriedade, o que não importa é se a administração pública tem ou não autorização para a execução daquele ato. Vale lembrar que imperatividade e autoexecutoriedade não são sinônimos, tudo bem? Não são sinônimos. São termos, tá, que fazem parte dos atributos do ato administrativo. Mais uma pergunta muito comum em sala de aula, nos cursos de graduação, pós-graduação, que eu leciono no Brasil, em cursos preparatórios. A pergunta é geral, olha só. Professor, qual é a diferença entre órgão da administração e entidade administrativa? O pessoal tem muita dúvida em relação a órgão e entidade, tá? Olha só, órgão é uma repartição interna de atribuições. Há uma divisão de atribuições, tá, dentro de uma pessoa, dentro de uma entidade. Então, o órgão, tá, é uma divisão interna. Eles não possuem personalidade jurídica, tá? Eles não têm autonomia, eles apenas o quê? Recebem atribuições. Eles são criados por lei, tudo bem?
E as entidades administrativas? As entidades administrativas são pessoas jurídicas, tá, criadas por meio de lei. Ou a lei cria a autarquia, ou a lei autoriza a criação da sociedade de economia mista e empresa pública. Independentemente de uma ou de outra, são todas pessoas jurídicas. Algumas de direito público, tá? A autarquia, pessoa jurídica de direito público, e as demais, pessoa jurídica de direito privado. Não é verdade? Olha só, essas pessoas jurídicas, elas têm um patrimônio próprio, têm uma certa autonomia em relação ao ente que a criou. Então, a autarquia, a sociedade de economia mista, empresa pública e as fundações, elas têm autonomia. Isso quer dizer que elas estão apenas vinculadas aos entes políticos, diferentemente dos órgãos que foram criados pelos entes que estão subordinados ao comando desse ente político. Tudo bem? Essas foram as principais perguntas decorrentes da nossa aula durante a semana. Foi um prazer estar aqui. Continue assistindo a TV Justiça. Grande abraço. Tchau. Começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre licitação. O artigo 5º determina que ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Assegura ainda a razoável duração do processo e os meios para garantir a tramitação rápida. E para falar sobre o processo de licitação, nós temos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Luiz Felipe Bezerra Almeida Simões, auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União. Ele tem pós-graduação em controle externo pela Fundação Getúlio Vargas. Já bem-vindo, doutor Luiz Felipe. Eu gostaria que o senhor começasse explicando para nós para que serve e o que caracteriza uma licitação. Bom, em primeiro lugar, licitação é instrumento, licitação é meio, licitação é forma. Na verdade, a licitação é um instrumento de que se vale a administração pública para realizar as suas contratações. A licitação, então, é esse instrumento de que se vale essa administração para atender as suas necessidades, viabilizar as suas demandas e, com isso, poder atingir de uma forma mais efetiva a sua missão institucional, que é, em última análise, satisfazer o interesse da sociedade, da coletividade. A licitação é regra, né? A nossa Constituição acena nesse sentido. Então, a regra é fazer licitação. Só se pode fazer contratação direta, né, hipótese de dispensa de exigibilidade, nas situações efetivamente previstas na Lei 866. A própria lei, ela elenca essas exceções ao dever de licitar. Basicamente, são três os objetivos a serem perseguidos com a realização da licitação. O primeiro deles é realizar o princípio da isonomia. Segundo, selecionar a proposta mais vantajosa, e essa mais vantajosa não necessariamente é de menor preço, aquela que alia fator preço a outros fatores, né? E, recentemente, foi introduzido mais um objetivo a ser perseguido com a realização das licitações, que é a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. E também está aqui conosco o advogado Mariano Borges. Ele tem pós-graduação em Direito do Trabalho, Tributário, Administrativo e Processual. Também é professor de cursos preparatórios para concursos, pós-graduações e graduações, além de consultor jurídico da Unesco. Seja bem-vindo, professor Mariano. Gostaria que o senhor começasse explicando para nós quais são os tipos mais comuns de licitação. A concorrência, tomada de preço, convite, leilão e o concurso são modalidades previstas na Lei 8666, Estatuto Licitatório Nacional. A Lei 10.520, de 2002, ela prevê o pregão, que é uma modalidade diferenciada que se presta a licitar bens ou serviços comuns, aqueles com padrões objetivamente definidos pelo mercado e, nesse caso, independente do valor. A diferença básica entre as modalidades ordinárias se dá acerca dos valores praticados nas modalidades. Concorrência para as licitações de grande porte, né? Obras e serviços de engenharia acima de R$ 1.500.000, compras e outros serviços acima de R$ 650 mil.
A tomada de preço são as licitações de médio porte, de médio vulto, entre obras e serviços de engenharia até R$ 1.500.000, compras e outros serviços até 650 mil. O convite já são pequenas licitações, onde os valores para obras e serviços de engenharia vão até R$ 150 mil e compras e outros serviços até 80 mil. O concurso, diferente do concurso público para provimento de um cargo de natureza efetiva, modalidade de licitação utilizada para a seleção de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios, honrarias aos vencedores. E o leilão para, por via de regra, alienação de bens. E a Lei 8666 de 93 é conhecida como a Lei das Licitações. Ela regulamenta o processo e estabelece as regras para compras e contratação de serviços por parte da administração pública. Pavimentação de ruas, funcionários da limpeza, viaturas policiais. Tudo isso é contratado por meio de licitação, processo que sempre foi muito utilizado, mas só virou lei em 1993. No começo se buscava o menor preço. Veio, ultimamente, o princípio instituído de forma constitucional, o princípio da eficiência. Se busca agora não o menor preço mais, e sim o melhor preço. Que isso, traduzindo, isso aí seria mais ou menos buscar o melhor produto pelo menor preço e as melhores condições ofertadas. O processo é burocrático, leva em média 3 meses e segue regras que garantem a igualdade de condições entre os concorrentes. Quando se apresenta, por exemplo, a proposta de preço, ela tem que ser aberta de forma pública e que todos devem saber. Essa proposta ela não pode ser modificada depois, salvo por erro material, mas o mérito da proposta, do preço, ele não pode ser mudado. Outro ponto importante é a transparência nas licitações. É o melhor meio que tem de compra, é usado em vários países do mundo, porque ela trata de forma transparente qualquer fase do processo licitatório. Existem algumas situações que a lei prevê sigilo, compra de armamento, bélico, em outras situações. A maioria dos casos, a regra geral é a transparência. Então, todos os processos e etapas são públicos, qualquer cidadão tem acesso ao processo de licitação e aos documentos apresentados, ao contrato apresentado e também ao acompanhamento da obra ou da prestação do serviço que for contratado. Doutor Luiz Felipe, de que forma que o cidadão pode acompanhar esse processo? Onde é que essas informações ficam disponíveis? Bem, de forma até a prestigiar esse princípio da transparência, foi editada em 2011 a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso às Informações, né? Então, por conta dessa lei, por força dessa lei, órgãos e entidades estão obrigados a divulgar informações relativas à dinâmica, ao dia a dia da administração. Entre essas informações se incluem as licitações e os contratos. Então, todos os órgãos e entidades da administração estão obrigados a, no seu sítio eletrônico específico, na internet, disponibilizar informações relativas ao andamento das licitações, situação dos contratos. Então, uma excelente forma de controle por parte do cidadão. Além disso, nós temos, por exemplo, na esfera federal, tem o Comprasnet, que é o portal de compras do governo federal, que disponibiliza no menu específico chamado Acesso Livre, permite, nesse menu, o acesso do cidadão também a várias informações relativas a licitações, andamentos, licitações, como o professor colocou, não só envolvendo concorrência, tomada de preço, convites, mas, sobretudo, a questão do pregão. Enfim, então, uma série de informações, inclusive contratações diretas, cotações eletrônicas, essas informações podem ser obtidas nesses sites específicos. E essa transparência, professor, ajuda mesmo a evitar fraudes? Sem dúvida nenhuma. A transparência é preponderante. A transparência, ela facilita, amplia a possibilidade de controle, né, pela própria administração pública, através dos seus órgãos de controle, controle interno, controle externo, bem como o controle, que é muito importante, que é o controle realizado por toda a sociedade, né? A sociedade, como o professor falou com propriedade, pode, se querendo visualizar, impugnar, se ater a participar de uma maneira direta do processo. De que forma tem que ser feita a publicidade das licitações? O artigo 21 da Lei de Licitações, ele prevê a necessidade de divulgação da realização e das suas devidas antecedências e prevê também os prazos para cada uma das modalidades. A gente pode, assim, por exemplo, em se tratando de uma licitação na modalidade de concorrência, que se adota o critério de julgamento melhor técnica ou técnica e preço. Bom, nesse caso, a lei fala, olha, antecedência mínima de 45 dias. Se a licitação é um concurso
concurso, a lei já prevê também no dispositivo uma publicação também com prazo atinente de 45 dias. A gente pega o pregão, que é uma modalidade mais célere, mais ágil, cheia de peculiaridades, justamente para buscar, através dessa celeridade, tornar também o procedimento mais barato, né, porque torna bem mais simplificado. O pregão também, nesse caso, tem uma publicação mais breve, né, e nesse caso se fala em 8 dias úteis. Então, a lei prevê e existem outros atos administrativos regulamentando também a necessidade e a importância dessa publicidade. Como é que é feito, doutor Luiz Felipe, o controle, tanto do processo quanto depois do cumprimento da contratação do serviço e dos produtos? A própria lei, no seu artigo 67, prevê que os contratos, ou seja, a execução desses contratos, deve ser acompanhada e fiscalizada, dentro da questão da fiscalização, por um fiscal, um representante da administração formalmente designado. Tá? Quando a lei fala não necessariamente precisa ser só no caso numeral, né? Pode ter uma equipe de fiscalização zelando para que aquilo que foi definido no contrato seja efetivamente realizado, né? Essa é a fiscalização no seu sentido estrito, né? Mas, tratando agora da fiscalização no seu sentido amplo, falando na questão do controle, nós temos aí o controle da administração pública, né? Sua função administrativa se dá basicamente de 4 formas, entendo eu. O controle administrativo, o controle judicial, o controle legislativo e, como o professor bem colocou, a questão do controle social, né? efetivado aí pelo cidadão. Então, no que tange a controle administrativo mesmo, é a própria administração que pode rever seus atos, né, e deve inclusive, anulá-los no caso de ilegalidade. Então, esse controle administrativo, feito pelo próprio órgão, entidade da administração, né, derivado do seu poder geral de cautela, e também no âmbito do próprio poder, existe o que a gente chama de controle interno, também no âmbito do controle administrativo, esse controle interno que é exercido dentro de cada poder. Então, no que tange a controle legislativo, ele é exercido basicamente pelo Congresso Nacional, na esfera federal, com auxílio de tribunais de contas. E isso aí é replicado nas outras esferas administrativas, né? Outros entes federativos, né? As suas assembleias legislativas, tribunais de contas específicos, né? O controle judicial também é possível, né? Basicamente por força da Constituição, né? A Constituição diz que nada pode ser excluído da apreciação do Poder Judiciário, então há um controle efetivo também judicial, no que tange basicamente a legalidade desses atos praticados, e o outro controle seria esse controle social exercido pelo cidadão com os instrumentos que lhes são oferecidos. Professor Mariano, e uma empresa que ela vence uma licitação e não oferece o produto ou serviço da forma como foi combinado, ela pode ser impedida de participar de novas disputas, novas concorrências? O que acontece com ela? Olha, a lei ela prevê inúmeras, não só penalidades, como advertências, como multas, como até a própria declaração de inidoneidade, né? Lá nos artigos 86 até 88 se combinam as penalidades. Tem algumas situações onde, dentre os artigos 89 a 99, até tipificam algumas condutas como crimes. E isso acontece também na Lei 10.520, que no artigo 7º também prevê algumas situações tipificando como crimes. E aí, nesse caso, quando a gente fala do pregão, pela facilidade do procedimento, onde não se exige, por exemplo, a garantia, e em contrapartida, o legislador combinou penalidades muito mais gravosas. Isso também é claro também no Decreto 5450, que regula o pregão na modalidade eletrônica, onde também são ali previstas penalidades. Proibição de contratar, proibição de licitar, multas, suspensão. E quais são os principais requisitos para uma empresa que quer participar de uma licitação? Uma empresa estrangeira, por exemplo, pode participar também? Olha, tem os requisitos de habilitação do processo licitatório, né? Habilitação jurídica, habilitação técnica, habilitação econômico-financeira, comprovação de regularidade fiscal, comprovação de que não explora trabalho infantil, são requisitos de habilitação básica. Existe o cadastro de potenciais fornecedores. O cadastro de fornecedores é algo assim muito importante, porque facilita muito para a administração, essencialmente, conhecer melhor aquele que com ela eventualmente venha contratar, né? Além disso, para aquele que licita com muita frequência, torna mais rápido, mais ágil, né? Já está ali tudo pronto, né? Poder participar, pelo menos uma vez ao ano, ela deve realizar um chamamento público. Para quê? Para que novos interessados venham integrar esses cadastros e que os já cadastrados venham atualizar os seus dados. Podem sim. Na modalidade de concorrência, pode haver, a modalidade, aliás, regra para promover os certames internacionais. Mas nas tomadas de preço, né, o órgão ou a entidade possuindo o cadastro internacional de fornecedores também poderão haver licitantes internacionais, estrangeiros, empresas estrangeiras, e no convite, eventualmente, ainda que isso seja exceção, não havendo fornecedor do bem ou serviço no país, é possível também, apesar do pequeno vulto. Bom, e no próximo bloco você vai saber mais sobre licitações. O artigo 5º volta já.
volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o advogado Mariano Borges, professor de Direito Administrativo, e o auditor Luiz Felipe Bezerra Simões, do TCU. No programa de hoje estamos falando sobre licitação. O processo é regido pelos princípios básicos a toda atividade administrativa, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E a regra é que toda compra ou contratação do governo seja feita por licitação. Mas existem algumas hipóteses em que ela pode ser dispensada, como em caso de situação de emergência ou de calamidade. Professor Mariano, de forma geral, quando é que a licitação não é exigida ou pode ser dispensada? Olha, a lei 8666, ela prevê as dispensas e as inexigibilidades. O artigo 17 fala da licitação dispensada e o artigo 24 da dispensável. O artigo 25 fala da licitação inexigível. Ela é inexigível pela singularidade. Licitação, como o professor falou, é uma competição, onde se busca não só a melhor proposta, mas aquele que se demonstre o melhor licitante. Ela é inexigível quando eu não tenho competição pela singularidade do objeto. Então, assim, eu não teria como fazer uma licitação para contratar um artista consagrado, porque eu só tenho ele, ou para comprar um quadro de um artista famoso, não é? Ela é dispensada quando a administração pública quer um direcionamento, por exemplo, dação em pagamento de um bem imóvel. Esse bem não estando afetado, eventualmente ele pode ser direcionado. E aí, se você licita, quem pode adquirir? Qualquer pessoa. Nesse caso, ela não quer que qualquer pessoa adquira. Então, a licitação dispensada, a lei veda a sua ocorrência. Quando ela é dispensável, atende a faculdade da administração para satisfação do interesse público. Alguns casos, como quando não se socorrem interessados à licitação, não é? Ou quando ninguém consegue se habilitar no procedimento. Eventualmente, em razão dos valores também. E esses casos de situação de emergência? Não acontecem muitos abusos, situações que são tratadas como emergência quando não seriam, na verdade, doutor Luiz Felipe? Tem se constatado que muitas situações emergenciais, elas decorrem da falta de planejamento. Então, o que a gente tem observado é que a falta de planejamento é que dá ensejo a situações emergenciais. A lei é muito clara no que tange aos pressupostos para a contratação emergencial. Basicamente, são 3, né? E esses pressupostos têm que estar devidamente demonstrados, né, no âmbito de um processo de contratação. Primeiro, tem que haver uma situação, obviamente, de emergência ou de calamidade pública, né? Quando há calamidade pública, obviamente, a emergência está embutida, mas existem muitas situações emergenciais que não necessariamente envolvem calamidade pública, mas isso é pré-requisito. Segundo, tem que haver urgência no atendimento da situação, ou seja, se nada for feito, isso pode gerar um comprometimento, prejuízo para a segurança de pessoas, integridade de bens, do patrimônio, etc. E terceiro pressuposto, somente para os bens, serviços e obras que forem necessários para contornar aquela situação emergencial. Então, o que a gente tem percebido é que os órgãos de controle se preocupam, diante de casos concretos, verificar a presença desses 3 pressupostos. Na maioria das vezes, o que tem sido constatado é que a emergência, ela muitas vezes decorre da falta de planejamento. E também a gente tem, lá no TCU, por exemplo, a gente percebe um cuidado muito grande com aquelas áreas que são realmente sensíveis, por exemplo, segurança, saúde, educação, sob pena de todas as contratações que envolvem essas áreas especificamente serem feitas via contratação direta. E não é assim. Tá? A regra é fazer licitação para comprar medicamentos, para aquisição de viaturas, né, para construção de presídio, enfim, tem que se fazer licitação. Essa é a regra. Somente em situações excepcionais deve ser utilizada a contratação emergencial. E o que tem sido verificado é que os órgãos de controle buscam individualizar, ou seja, responsabilizar aqueles atores, aqueles agentes que deram causa a essa situação emergencial. E o que pode acontecer com eles? No caso específico, né, no âmbito do TCU, eles podem ser multados, apenados, né, responsabilidade administrativa. No caso, a própria Lei 8666, como o professor colocou no início, ela elenca ali alguns ilícitos. Então, por exemplo, a dispensa de licitação, uma inexigibilidade fora dos pressupostos, configura crime. Ou seja, além do ilícito administrativo, responsabilidade administrativa, pode haver também responsabilidade penal, né? Então, essas instâncias são independentes, né? Além de repente, se houver algum tipo de prejuízo, tal, responsabilidade na esfera civil. Professor, e as entidades privadas que prestam serviço público ou que recebem verbas da União, elas também têm que licitar? A prestação de serviço, como por exemplo um delegatário, aquele que presta serviço público porque recebeu uma delegação do Estado, nos termos lá da previsão constitucional, do artigo 175, ele tem algumas responsabilidades enquanto prestador de serviços públicos. Tem algumas responsabilidades. Agora, licitar
licitar é inerente à administração pública ou aquele que recebe recursos públicos para o desempenho das suas atribuições. Porque todo aquele que receber recursos públicos está submetido ao dever de prestar conta, ao dever de agir e ao dever de eficiência. E nas ruas as pessoas falam sobre licitação. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Tem que ter mais fiscalização, claro, porque desse jeito que está, né? Eles fazem o que quer e quando quer, o dia que quer, não dá. Eu vejo assim que eles fazem próprio benefício, então eles não querem essas fiscalizações a fundo para poder comprometê-los. Onde não tem uma boa supervisão, uma gerência boa, acontece nessas fraudes, né? Em todo lugar está acontecendo. Todos os dias a gente está vendo, né? Eu acho que os contratos são combinados, a gente sabe que são, né? A gente ouve pessoas envolvidas diretamente no assunto falando, né? Então há uma combinação e já se sabe quem vai ganhar. A gente nunca tem certeza, não há transparência e quando a gente vê, através de vocês, o veículo da imprensa que nos passa esse tipo de informação. Doutor Luiz Felipe, o cidadão comum ele pode denunciar se souber, por exemplo, de uma combinação, como disse um dos entrevistados? Não só pode, como deve, né? A própria Constituição lhe confere essa prerrogativa, né? Esse poder de formular essas denúncias, né? Ao Ministério Público, aos próprios tribunais de contas, controle interno, né? Então, ele deve, né, denunciar, ainda mais agora com essa lei recentemente editada envolvendo a lei de acesso à informação, princípio da transparência e tal, ele terá à sua disposição mais informações e essas irregularidades envolvendo licitação, se ele identificar possíveis irregularidades envolvendo licitações, envolvendo contratos, ele não só pode, como deve denunciá-la a esses órgãos que têm competência para, né, atuar. Professor Mariano, a gente viu aí que as pessoas desconfiam muito do processo de licitação. O que precisa ser feito para evitar fraudes? Olha, a transparência é essencial. A transparência, sem dúvida nenhuma, é essencial, é um instrumento, porque através da publicidade se amplia a transparência e com ela a possibilidade de controle, através de vários veículos, o professor falou com muita propriedade, mas o que é importante, necessário, é também uma ampliação cultural do conhecimento da atuação dessa administração que está presente em toda a atuação da sociedade. Quando o sujeito anda no carro, ele está vendo uma placa dizendo para ele transitar em uma velocidade, ele está sujeito a pegar um transporte público, que é um serviço público, e muitas vezes sem saber do que se trata, sem saber que ali é uma atuação do Estado. Não é? Eu sou defensor do ensino do direito administrativo, do ensino do direito público, para que essa sociedade também possa entender um pouco melhor do serviço, da atividade que está lhe sendo prestada e de qual maneira. Para saber como reclamar, né? Para saber como reclamar e para saber o que acontece, a informação, né? Criar a cultura de buscar saber o que acontece. Existe uma área, doutor Luiz Felipe, em que acontecem mais denúncias, que é uma área pior, que vocês têm mais trabalho com ela? A própria Lei 866 prevê a faculdade de os próprios licitantes, né, pessoa física, pessoa jurídica, eles formularem essas representações dos tribunais de contas. Então, há uma demanda muito grande, não só por parte de cidadãos, formulando denúncias, como também representações envolvendo esse tema licitações e contratos. A quantidade é grande, a incidência é grande de processos tramitando no tribunal envolvendo irregularidades, possíveis irregularidades em licitações e contratos. E qual a área das licitações que dá mais trabalho para vocês? Costuma-se dividir a licitação em fase interna e fase externa. A fase interna, ela tem tudo a ver com o planejamento da licitação. Publicar no instrumento convocatório inicia essa fase interna, né? É justamente nessa fase interna que tem a ver com o planejamento, em que são elaborados projeto base, termo de referência, montagem em si do edital. É nesse momento que devem ser especificados os objetos, ou seja, agregar a esses objetos atributos técnicos necessários ao atingimento do interesse da administração. É justamente nessa fase interna que são definidas essas exigências, quais serão esses critérios de habilitação. Então, há uma série de possíveis irregularidades envolvendo justamente essa fase interna, né? Especificações inadequadas dos objetos, né? Fornecimentos, serviços, obras, né? Às vezes especificações extremamente restritivas, né? Eu costumo dizer sempre o seguinte: o problema não está em restringir, o problema está na justificativa, na motivação apresentada para a restrição, né? A própria lei prevê isso, até eventualmente uma indicação de marca, mas tem que ter devida justificativa, ser tecnicamente justificável. Então, muitas exigências não só envolvendo atributos técnicos que se agrega ao objeto,
mas também envolvendo habilitação, são formuladas sem devida justificativa, sem devida motivação. Professor Mariano, e o edital pode ser impugnado se houver alguma suspeita? Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o edital. Tanto qualquer pessoa, qualquer cidadão, quanto o próprio licitante, como o professor esteve falando. Qualquer pessoa, desde que impugne no prazo de 5 dias úteis antes da abertura dos envelopes de habilitação, e o licitante também pode fazê-lo, o que também não vai obstar ele buscar o TCU. O artigo 113 deixa isso explícito, claro. E o TCU tem que ser provocado ou existem fiscalizações rotineiras? Com certeza, né? O tribunal, ele estabelece, ele define o seu plano de fiscalização, né? Então, as fiscalizações são definidas previamente, de ofício, ou seja, o próprio tribunal define as áreas que mereçam uma fiscalização mais intensa, mais específica. O tribunal é provocado pelo Congresso Nacional e esse controle social também desperta fiscalizações. Por conta dessas, às vezes, algumas denúncias, representações são formuladas, o tribunal entende que aquela matéria, que aquela irregularidade precisa, efetivamente, de uma fiscalização, de um acompanhamento mais para e passo. E também o que vem sendo divulgado na mídia, a mídia tem um fator assim, fundamental nesse processo de transparência, aperfeiçoamento das instituições democráticas e tal. Então, muitas notícias são veiculadas em imprensa, chegam ao conhecimento do tribunal e, eventualmente, geram fiscalizações, auditorias específicas. Só para a gente encerrar, eu queria que vocês falassem se o processo do jeito que está é eficiente ou precisa de alguma mudança. Eu acredito que assim, a mudança, a transformação, o aperfeiçoamento é necessário em qualquer área de atuação, sem dúvida nenhuma. Mas o processo licitatório brasileiro, ele é um processo inteligente, muito bem regulamentado pela lei, com pessoas, com profissionais da administração pública que conhecem muito sobre a matéria. O próprio processo de seleção por concurso público demonstra que a possibilidade de se colocar ali pessoas muito bem capacitadas, dotadas da habilitação técnica necessária. Como a gente esteve falando, a grande maioria desses profissionais são detentores de uma reputação ilibada, de honestidade, de brio. Então, eu sou uma pessoa, particularmente, que acredito muito no processo licitatório, acredito muito, e acho que o processo brasileiro, como qualquer processo, como qualquer atividade, tem sempre que melhorar e tal, mas eu acredito que é um processo muito bem feito, muito bem realizado. E para o senhor, doutor Luiz Felipe? Esse aperfeiçoamento ele é constante, né? Não só em termos de legislação, que é o que a gente observa, né? A própria Lei 866, evoluindo para a legislação do pregão. A legislação do pregão busca compatibilizar a legalidade com a eficiência. Mais recentemente, editada a Lei 12.462 de 2011, que ela cria o regime diferenciado de contratações, já seria até uma evolução, ou seja, aperfeiçoa ainda mais essa legislação do pregão. Enfim, então a legislação ela vem sendo aperfeiçoada. Só que isso por si só não é suficiente. Essa questão cultural que o professor colocou é fundamental, né? Ou seja, cada vez mais a participação da sociedade, não só do licitante, mas a sociedade, o cidadão como um todo, mais engajado, agora com essas outras leis de acesso à informação, tal, que permitem que ele tenha essas informações, né, mais aprofundado, o que acontece no dia a dia da dinâmica da administração. Então, isso é tudo um conjunto, é uma grande engrenagem, né? Não adianta só a parte da legislação melhorar, Tribunal de Contas, mas é importante também essa participação social fundamental no aperfeiçoamento dessas nossas instituições democráticas, né? Bom, e com essa dica para a população também participar e também cobrar no processo de licitação, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Professor Mariano Borges, doutor Luiz Felipe, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Resposta da questão de número 1 do e-book de Direito Constitucional. Questão de número 1 diz o seguinte: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção das leis, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Diga se verdadeiro ou falso. A questão de número 1 está fundamentada, a sua resposta
no preâmbulo da Constituição Nacional, que diz o seguinte, que nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. A questão de número 1 está errada, portanto, é a letra B, falso. Por quê? Aqui, esse trecho, promulgamos sob a proteção das leis. Sob a proteção das leis está errado. Por quê? Como vimos lá no preâmbulo, no texto original, diz o seguinte: promulgamos sob a proteção de Deus e não das leis. Das leis está errado, por isso a resposta do número 1 é B, falso. A Previdência Complementar é um benefício opcional. É uma aposentadoria contratada para garantir uma renda extra ao trabalhador. Um curso à distância oferece de graça noções básicas sobre o serviço. Toniela Marques sempre confere como anda o saldo da Previdência Complementar que fez para o filho, com apenas 4 anos. Hoje eu estou pagando em torno de R$250 por mês. Quando ele fizer 21 anos, a expectativa de resgate é em torno de 100 mil. Né? Então a gente vai ter esse dinheiro aí aplicado para ele até lá. O Ministério da Previdência Social oferece um curso para ensinar noções básicas sobre o assunto, tudo à distância, pela internet. O curso é de graça e superou as expectativas dos organizadores. Foram mais de 1.400 inscrições. Como é pela internet, os participantes podem fazer as aulas a qualquer hora do dia ou da noite. As próximas inscrições devem abrir assim que os alunos já inscritos se formarem. E o que a gente percebeu nas conversas, na experiência que a gente tem tido com o mercado, com a sociedade, é que muita gente não adere ou não conhece a Previdência Complementar. Não conhece, muitas vezes até critica sem conhecer, né? E por isso a gente entendeu que se nós oferecêssemos noções básicas de Previdência no primeiro momento para aqueles interessados, para a sociedade, nós começaríamos a ter gente interessada, gente que quisesse discutir e gente que quisesse conhecer mais a Previdência Complementar. As próximas turmas do curso à distância de Previdência Complementar estão previstas para fevereiro. Todos os detalhes estão no site da Previdência Social.